noite, senhoras e senhores. Obrigado pela presença, mais uma vez aqui no nosso Café Filosófico, agora ABC Filosofia. E gostaria de começar o nosso dia de hoje dizendo que poucas pessoas se identificam com o conhecimento, se identificam com a filosofia e optam por, numa noite fria, sair de casa para vir trabalhar e pensar sobre isso. Então, parabenizo a todos vocês, porque para mim isso é importante, e agradeço a presença de todos vocês. Vamos falar hoje sobre Galileu Galilei, a opção pelo conhecimento. A opção pelo conhecimento, em se tratando de Galileu, tem muito a ver com a minha história dentro do conhecimento e dentro do próprio tema Galileu. Eu explico. Desde muito jovem eu me interesso muito por coisas da ciência e por coisas da filosofia. Tenho a formação nos dois campos e tento o tempo todo conciliar as duas coisas. E desde pequeno eu tive muita admiração pelo personagem Galileu Galilei. Esse personagem No Entanto Se Move, Esse personagem que muitos dizem que provou que a Terra não é o centro do universo, e sim um planeta que gira ao redor do Sol. Esse sujeito que revolucionou o conhecimento, esse sujeito que fez maravilhas. Eu sempre tive muita admiração pelo Galileu. Até conhecer de verdade o Galileu e ver que 99% do que se fala é mito, é lenda, é coisa que se criou porque as pessoas no nosso mundo têm a mania e talvez a necessidade de criar seres que veem além do seu tempo. Já pensou ver além do seu tempo, uma coisa que ainda não aconteceu, Então as pessoas costumam fazer esse tipo de coisa, para que o ser de carne e osso que faz história fique esquecido, e aquele sujeito endeusado, mitologizado, vá ser a referência. E na verdade não é isso que acontece. Quando eu tinha aí por volta de 37 anos, um pouquinho menos, eu resolvi estudar para ver quem era o Galileu. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu descobri o personagem de carne e osso. Eu descobri o personagem que não era infalível, que não era pai da ciência, coisa nenhuma, que não era um sujeito que via além do seu tempo. Eu conheci um sujeito que errou muito, um sujeito que tinha uma arrogância, uma prepotência fora do comum. Talvez a sua vida tivesse sido muito mais tranquila e talvez até conseguisse muito do que conseguiu se tivesse tratado as pessoas com um pouquinho mais de cuidado. Não era o Galileu que eu ouvira falar, era um Galileu de carne e osso, um sujeito bastante humano. E foi aí que eu passei de apaixonado pelo Galileu a muito apaixonado pelo Galileu. Por quê? Porque este sujeito sim é capaz de fazer a diferença e até motivar conversas depois de tanto tempo sobre a figura real e não sobre o mito, Pois bem, pessoal, tem uma outra história muito interessante. Quando eu fiz mestrado justamente sobre o Galileu. Eu fiz aí um trabalho sobre o Galileu, um diálogo que o Galileu faz com... Na verdade não é um diálogo, eu chamei de diálogo na minha tese, mas o Galileu escreve um livro e tenta contestar a posição de um padre jesuíta. O livro é chamado de Saggiatore e a gente traduz no português para o ensaiador. Saggiatore é uma balancinha de precisão de ouro, E quando eu trabalhei com o Galileu, eu gostei muito do que eu fizera, e o que eu preparei para o doutorado foi justamente continuar isso, trabalhar novamente o Galileu e a discussão dele com os padres jesuítas, colocando aqui a passagem entre o que a gente chama de antiguidade e modernidade no conhecimento. Pois bem, quando eu estava me preparando para fazer essa nova pesquisa, eu comecei a dar muitas aulas em universidades
mas sempre trabalhava com ética, com filosofia da educação, história da educação, e eu não tinha mais aquele vínculo do dia a dia, da sala de aula, com o tema Galileu, nem com o tema ciência moderna. Foi aí que eu fiquei pensando, será que eu não deveria mudar um pouco o foco da minha pesquisa, já que hoje eu sou um profissional da filosofia da educação, será que eu não deveria trabalhar com filosofia da educação, ao invés de trabalhar com Galileu, jesuítas, pensamento aristotélico, pensamento moderno? E aí eu lembro que eu fui consultar um professor de filosofia, um professor bastante famoso, e sobre isso. Falei, olha, eu expliquei minha situação, eu estou aqui trabalhando dia a dia com filosofia da educação, com história da educação, e eu não sei se Galileu, se ciência moderna, se filosofia moderna vai ser realmente um bom tema de pesquisa. E acreditava que este professor, que inclusive é filósofo da educação, me acolhesse e me dissesse, não, você tem toda a razão. Pois ele me disse uma coisa muito diferente disso. Ele me falou, João, dado o rol, a quantidade de baboseiras que se ouve por aí, dentro da filosofia da educação, o mundo talvez se interesse muito mais pelo que você consiga captar da discussão do Galileu com os antigos ou com os conservadores de sua época, do que ficar falando em educação. Talvez trazer à luz, trazer a discussão sobre o que motivou essas polêmicas daquela época seja muito mais interessante para a educação do que ficar mexendo com aquelas coisas de sempre. E aí eu resolvi seguir este caminho. Hoje eu estou aí com talvez um pouquinho diferente desse foco, mas continuo na filosofia da ciência, na história da ciência e principalmente com as coisas da matemática. Pois bem, por que eu falei tudo isso? Porque todo esse transcurso, toda essa história tem a ver muito com isto que nós vamos conversar hoje. Por quê? Porque na minha visão, pensar um pouco sobre quem foi o Galileu e pensar um pouco sobre esta polêmica que o Galileu viveu no início do século XVII, talvez nos ajude a pensar um pouquinho, nós que somos educadores, ou então somos pais, ou então somos alunos, talvez isso nos ajude a olhar um pouquinho o conhecimento, talvez com um pouquinho mais de cuidado, né? Muito bem, eu gostaria muito de que todo mundo conhecesse um pouco do Galileu que eu conheci. Não do Galileu que eu idealizei, não do Galileu que me foi propagandeado e que ainda é propagandeado por divulgadores da ciência com a melhor das intenções, mas a figura efetiva do ser humano que faz história, do ser humano de verdade, ela é um pouco deixada de lado. Quem foi Galileu? Galileu foi um sujeito filho de pessoas de uma classe não tão alta, uma classe... Não existia naquela época o termo classe média, mas o seu pai tinha aí uma profissão, não era rico e era um sujeito muito ligado às artes, muito ligado à música, um sujeito contestador, um sujeito com uma visão muito interessante de mundo. Vincenzo Galilei. Ele fez questão de fazer com que seu filho se envolvesse com as letras, com as artes e também com a filosofia. E a filosofia e a ciência foram justamente aquilo que atraiu mais o nosso Galileu. O Galileu, pessoal, por ter tido uma educação extremamente diferenciada em relação à do seu tempo, e também por uma questão própria, né, por um caráter próprio, ele foi se tornando uma pessoa muito pouco pacienciosa com a ignorância. O Galileu era o sujeito que, quando conversava com as pessoas e ouvia certas coisas, digamos, pouco profundas, ou pouco claras, ou distorcidas, ele não tinha tanta paciência. E o tratamento que ele dava a essas pessoas, geralmente era um tratamento muito duro. Ele tinha vamos dizer assim, ele tinha uma oratória muito boa, ele tinha uma forma de ser muito forte e ele acabava destruindo os seus interlocutores. Isto causou inúmeros problemas para o Galileu. Ele colecionou desafetos por conta dessa forma de ser. Muito bem,
Qual foi a primeira, vamos dizer, o Galileu não teve uma educação igual das pessoas da sua idade, ele acabava tendo educação com gente do tipo particular, com alguém que ia até sua casa, ele ia de um lado para o outro, e ele acabou, depois de algum tempo, se interessando pela medicina. Eu falei se interessando, mas existe quase que um consenso entre os historiadores de que o Galileu somente fez isso para agradar o seu pai. Galileu foi estudar medicina e dentro da faculdade de medicina, justamente ele estudou na faculdade de Pisa. Galileu nasceu em Pisa em 1564 e ele lá em Pisa fez o seu ingresso na faculdade de medicina. Cursou 3 anos dessa faculdade de medicina e depois abandonou sem concluir, sem graduar, sem nada. O Galileu, dentro da faculdade de medicina, ele começou a se incomodar muito com 2 coisas. Primeiro, com o tratamento que se dava à ciência, que era um tratamento aristotélico, um tratamento medieval, um tratamento que trazia, vamos dizer assim, uma influência muito grande do pensamento da antiguidade. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar melhor lá na frente, mas o Galileu vai ser um grande combatente do pensamento aristotélico da sua época. Eu explico direitinho o que é isso depois. Entretanto, essa visão dentro da medicina, dentro de uma ciência um tanto quanto ultrapassada na cabeça do Galileu, fez que ele se desencantasse completamente. Ele só não se desencantava, o Galileu, quando havia algum confronto de ideias. Quando havia gente que afirmava alguma coisa para ele dentro da faculdade que ele não concordava, aí ele se animava. E aí, enquanto ele não destruísse o seu interlocutor no argumento, ele não se contentava. O Galileu tinha o carinhoso apelido de disputas dentro da faculdade de medicina. Tamanha era sua paixão pelas polêmicas, ele gostava muito. Tanto gostou que isso depois cairia sobre a cabeça dele. Ele sai da faculdade de medicina e vai tentar alguma outra coisa, dentro, com certeza, da matemática. Por quê? Existe aquela famosa lenda, né, de que o Galileu é uma lenda, não acredito nisso, isso é uma coisa... Só uma coisa importante, pessoal. O Galileu teve só para a gente entender de onde vieram esses mitos todos. Um dos discípulos, um dos últimos discípulos do Galileu, chamado Vincenzo Viviani, ele foi também o seu primeiro biógrafo. Então o sujeito que convivia com o Galileu, que ouvia narrativas do Galileu, a gente quando gosta muito de uma coisa, a gente exagera um pouco. E o Viviani foi anotando. Então o Viviani criou uma série de situações que provavelmente não aconteceram. Aquela história dele jogar as 2 balas de cima da torre de Pisa e uma série de outras coisas, provavelmente isso não aconteceu. Porém, isso enriqueceu, né, o interesse das pessoas pelo Galileu através dos tempos. Então tem aquele famoso, aquela famosa passagem que ele estava numa catedral e ele ficou observando o pêndulo. E ao observar o pêndulo, ele começou a calcular, através dos batimentos cardíacos dele, o tempo da oscilação. E ele teria percebido que independentemente do tamanho da oscilação, se muito grande ou muito pequeno, o tempo era o mesmo. Na verdade havia um erro de precisão, depois isso foi corrigido, né? Teve outras pessoas que trabalharam nisso, ele mesmo trabalhou com isso, mas com outra visão mais para frente, mas dizem que nesse momento ele falou, não, a matemática é a minha vida, e a gente gosta muito, os historiadores gostam muito, os novelistas gostam muito dessa história de, a partir de agora eu sou outra pessoa. Não é bem assim. O Galileu se interessou sim pela matemática, mas isso era uma coisa que tinha de muito tempo. Ele trabalhava com música, naquela época estudar música e estudar matemática eram coisas muito próximas, então o Galileu começou a mexer com matemática de uma maneira bastante intensa e, sem dúvida, se interessando muito pela filosofia da natureza. Naquele tempo não existia o que nós chamamos hoje de físico, nós tínhamos sim o matemático e o filósofo da natureza. Eu explico direitinho o que é isso.
Galileu, né, o grande Galileu, ele tentou uma ou duas vezes. Veja, ele não era graduado, mas como ele tinha um trabalho intenso com matemática, com a filosofia da natureza, com a montagem de equipamentos, ele tentou algumas vezes uma cátedra para ingressar em alguma universidade. E ele não conseguia. Por quê? Porque ele tinha que encontrar-se com outras pessoas um pouquinho mais capacitadas do que ele naquela época. E o Galileu, depois de uma ou duas derrotas nesses concursos, ele acabou fazendo uma coisa que todo mundo que não entra para a história faz. Quem entra para a história não faz, mas ele, como entrou na história, a gente pensa que não, mas ele fez. Ele usou um sujeito importante que o indicou para a Universidade de Pisa. E aí ele começou a dar aulas de matemática na instituição. Dizem, né, que ele havia feito uma palestra muito interessante em Florença e por isso ele fora chamado por impressionar as pessoas. Mas pesquisas mais acuradas revelam que, na verdade, ele contou com uma grande ajuda de um conhecido, bastante influente. Um QI, né? Com um QI, né? Quem indicou. O Galileu fez isso, não só essa vez, fez isso uma outra vez, mas é interessante que aí ele começa a se envolver muito com isso. Ele começa a trabalhar com matemática, ele começa a trabalhar com filosofia da natureza, e o que acontece com ele? Ele começa a desenvolver uma crítica com relação ao pensamento da sua época. Essa é uma crítica contra o pensamento aristotélico, com o pensamento que a gente chama de medieval, o pensamento escolástico ou tomista. O que significa isso? Então vamos explicar direitinho o que acontece. Vocês sabem que na antiguidade grega existiram dois filósofos muito influentes, Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles desenvolveram dois sistemas muito interessantes, dois movimentos intelectuais gigantescos na antiguidade. O platonismo veio pela Europa adentro, talvez muito fortemente influenciado pelo cristianismo, né? Através de Santo Agostinho, através da própria doutrina que vê um mundo material falso e um mundo eterno, perfeito, real. E o pensamento de Aristóteles seguiu por um outro caminho, foi para o lado árabe, foi para outro lado que não é a Europa. Quando chega lá pelos séculos 10, 12, esse pensamento volta para a Europa, através de um intercâmbio muito interessante que houve entre cristãos católicos e os árabes, né? E aí, nesse momento, o pensamento de Aristóteles vem para a Europa. Quando ele chega na Europa, Tomás de Aquino, depois de muitas outras pessoas, consegue fazer um compêndio extremamente interessante e rico daquilo que as Sagradas Escrituras diziam, né? A Bíblia dizia que começava a deixar as pessoas assim um pouquinho incomodadas, não estava dando conta de atender às demandas intelectuais, porque já havia universidade, já havia escolas. Então, o que acontece? O Tomás de Aquino mexe com aquilo tudo, pega o pensamento aristotélico, traduz isso tudo e incorpora ao pensamento cristão as Sagradas Escrituras de uma forma muito boa, muito forte. E aí algumas coisas acontecem como decorrência disso. Primeiro que ele consegue conciliar uma visão científica de investigação do mundo, porém atreladas completamente às doutrinas religiosas católicas. Então ele faz um bem bolado do que a gente chama de pensamento aristotélico dentro das ciências com aquilo que as Sagradas Escrituras colocavam. E aí vai esta influência pela Europa. Aí vai essa tendência que todos já devem ter ouvido falar, de o homem querer saber um pouco mais sobre ele, se colocar no centro realmente dos estudos. Então, Tomás de Aquino propicia um interesse novo
pela investigação científica, dizendo, isso é bom sim, Deus gosta disso, Deus não quer apenas as coisas etéreas, eternas, Ele gosta disso também. E aí o pensamento de Aristóteles, de repente, se torna alguma coisa muito forte. O pensamento de Aristóteles respalda todas as nuances do pensamento católico. Ele acaba sendo uma força científica e filosófica dentro da doutrina. Aquilo que, vamos dizer assim, Santo Agostinho fizera anteriormente para solidificar o cristianismo, agora o Tomás de Aquino faz o quê? Coloca isso para que o pensamento continue a fluir. Porém, as coisas acontecem seguindo um caminho, mas elas acabam deixando brechas por outro. Tomás de Aquino acabou analisando algo que o Aristóteles propõe. O Aristóteles dizia que matemática não tem nada a ver com física. Na verdade, ele não falou exatamente isso, mas ele fazia uma separação clara entre matemática e física. Não entendo, como é que é isso? A física tem as suas propriedades, os corpos têm as suas propriedades, as suas capacidades, os seus tamanhos. A matemática só vai interpretar isso em termos de medidas. Eu posso muito bem estudar algo fisicamente e não necessariamente atrelar a matemática a isso. A matemática vai ser um instrumento a mais para eu entender um pouco melhor isso. Então a matemática não determina um conceito físico no pensamento aristotélico. E Tomás de Aquino manteve isso. Porém, Tomás de Aquino faz vamos dizer assim, uma consideração, ele não era bobo, porque ótica, que na época eles chamavam de perspectiva, porque astronomia, né, e algumas outras ciências, a própria música, eles tinham aí uma vertente matematizável. Então o nosso amigo Tomás de Aquino fala, essas são ciências intermediárias, devem ser estudadas, então a gente vai também se dedicar a ela. Pois bem, esse germe da matematização, da física, veio justamente pelo cara que falou, vamos separar as coisas. Mas ele deixou a brecha. Ele deixou a brecha e no século XV, acabou acontecendo, no século XVI, desculpa, acabou acontecendo uma coisa nova. Apareceu um religioso polonês, um frade intelectual matemático polonês chamado Nicolau Copérnico, que fez uma coisa, se ele não fizesse, provavelmente o outro faria. Ele mexeu no modelo tradicional matemático de universo. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que dentro do mundo católico, dentro do mundo ocidental, dentro do mundo que viera desde o pensamento grego até então, as pessoas acreditavam que o mundo tivesse a Terra no centro e ao redor da Terra, presos a esferas ocas de vidro ou de alguma coisa parecida, né? Estavam Lua, Sol e mais 5 planetas girando ao redor. Eu brinco com os meus alunos que falam que determinadas coisas são atrasadas. Eu falo, quantos planetas vocês veem no céu a olho nu? Dá para ver algum planeta? Sim, porque 2.600 anos atrás o pessoal já via 5 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E tudo isso estava perfeitamente ajeitado segundo o pensamento de Aristóteles, que pensava que a Terra redonda, redondinha da Silva, sem nenhuma coisa plana, porque desde 600 anos antes de Cristo as pessoas sabiam que o mundo que a Terra era redonda. Essa história de dizer que somente Colombo pensou, isso é uma coisa que eu não sei quem inventou isso, mas as pessoas costumam falar que o mundo era plano. Não tem nada de plano. O pessoal sabia muito bem que, inclusive, o pensamento heliocêntrico já tinha acontecido antes de Aristóteles por um cara chamado Aristarco, que fez uma brincadeirinha, né? Pois bem, pessoal, estava dando problema a matematização desse universo aristotélico, porque os caras continuavam a trabalhar. Existia uma ciência naquela época, hoje a gente
talvez não considere ciência, que é a astrologia, que precisava muito de cálculos de órbitas, de tempo de órbitas dos planetas e dos astros, para fazer os seus cálculos, as suas previsões. E para isso tudo, o trabalho de um sujeito, um grego que viveu entre século I e II da nossa época, chamado Cláudio Ptolomeu, era extremamente útil. Ptolomeu fez, segundo o universo aristotélico, Terra, Lua, Sol e planetas, e no final as estrelas fixas. O mundo para Aristóteles era finito, acabava numa esfera final, acima de tudo, onde estavam coladinhas as estrelas. A gente herdou isso até hoje quando a gente quer impressionar as nossas namoradas ou namorados e fala, estou olhando para o firmamento, né? O firmamento justamente é porque pensava-se que as estrelas dessa calota última eram fixas. Pois bem, Ptolomeu fez um modelo matemático bom demais, que durou aí mais de 1000 anos. E estava dando problema. Então os matemáticos, astrônomos, que não se metiam em questões físicas, e quando eu falo físicas eu falo materiais, né? Eu estou falando em coisas palpáveis, coisas da capacidade dos corpos, né? Eles não estavam nem aí, eles estavam tentando calcular um modelo melhor. E entre essas pessoas que estavam tentando calcular um modelo melhor, Nicolau Copérnico não foi o grande pioneiro nisso tudo, ele acabou fazendo um modelo que já fora sugerido anteriormente, de colocar o Sol no centro do universo. E girando ao redor do Sol, os outros planetas, na ordem que ele conseguia captar, e colocando primeiro Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra. Fez isso, calculou maravilhosamente isso, obviamente tem erros, mas naquela época não havia coisa melhor, né? Era top de linha. Fez esse trabalho, ficou meio indeciso se publicava ou não, ficou um pouquinho reticente, mas foi lá, publicou e morreu. Pronto. E deixou uma batata quente nas mãos das pessoas. Por quê? Porque era muito melhor para calcular as coisas. Tinha aí uma capacidade de dar precisão aos movimentos dos astros que o modelo ptolomaico não tinha. Ele conseguia fazer inclusive uma coisa muito melhor do que o ptolomaico fazia, porque o modelo de Ptolomeu ele era ele mostrava, ele era visual, ele indicativo. O modelo do Copérnico era explicativo. Não entendi, explica melhor isso. Sim, se você olha o planeta Marte, ele faz um movimento. Se você fica olhando o planeta Marte na sua órbita, ele faz um movimento assim, depois ele retorna e depois ele volta. O que o nosso amigo Ptolomeu fez? Descreveu isso. Descritivamente ele colocou isso. Copérnico não. Eu estou só dando esse exemplo para mostrar como era eficiente e muito melhor e muito mais simples o sistema copernicano. Por que Marte faz assim? Se eu pensar que a Terra está no centro do universo efetivamente, esse é um planeta meio louco. Ele faz isso, volta e continua indo embora. Mas se eu pensar sobre o aspecto de que quem está no centro do universo, e quando ele entra um pouquinho adiante, porque o seu raio é menor, ele vê o sujeito se afastar e depois voltar. Então, o nosso amigo Copérnico explicava as coisas no seu modelo matemático. Porém, pessoal, é uma coisa difícil de entender. Mas isso não é tão simples de se aceitar quando você separa completamente a matemática da física. A matemática era um modelo. Imagine que eu tenha aí um modelo muito bom para calcular os juros de um investimento. Aí aparece um outro sujeito com um modelo diferente do meu. Ao invés de você trazer isso para cá, vá e faça um cálculo como se fosse perder e depois você ganha. Ou seja, as pessoas acabam fazendo cálculos para chegar a resultados, mas não associam esses cálculos à realidade física. Porém, algumas pessoas não engoliam isso. Uma das mais famosas,
talvez a primeira a dançar com isso foi Giordano Bruno, que leu Copérnico, pensou sobre Copérnico e acabou falando muito sobre Copérnico e acabou criando um modelo de universo. O modelo de universo do Giordano Bruno era muito mais radical. Para o Copérnico, o Sol era o centro do universo. Para o Giordano Bruno, o Sol era uma das estrelas e poderia haver infinitas. Olha que absurdo que ele falou em 1600, né, pessoal? Ele falou que poderia haver outras galáxias, outros mundos, olha que absurdo que ele falou. E ganhou como prêmio por tudo isso um temperinho muito bom na sua cabeça e foi assado pela Inquisição, pelo cardeal Bellarmino, né? Figura bastante conhecida na época. Então nesse mundo estava o Galileu. Nesse mundo estava o Galileu, que não tinha ainda pretensões de se tornar astrônomo, porém adotara o copernicanismo. Aí uma quebra de um mito. Eu sempre ouço dizer, leio, vejo na internet muito isso, que Galileu provou que o sistema copernicano estava certo. Que Galileu analisou o sistema copernicano e entendeu Não, Galileu se converteu ao sistema copernicano. Assim como se ele estivesse numa religião e mudasse para outra. Por quê? Porque ele estava desconfiado, como muitas outras pessoas na sua época, por conta desse rastro de ciência matematizável que o Tomás de Aquino havia deixado, de que as coisas tinham tudo a ver. Se a matemática está mostrando alguma coisa, porque deve ter alguma, vamos dizer assim, algum desdobramento físico. Então Galileu adotou o copernicanismo, assim como fizera Bruno. E dentro desta perspectiva começou a olhar o mundo de uma maneira diferente. Aí o Galileu vai trabalhar em Pádua, uma cidade, uma universidade num lugar muito diferenciado em relação a Pisa, uma vida noturna muito aberta, uma universidade que dava total liberdade para pesquisa, e o Galileu começa a trabalhar, o Galileu começa a fazer experiências, faz umas invençõezinhas aqui e ali e começa a se tornar respeitado dentro deste mundo pela sua erudição e pela forma, vamos dizer assim, muito conceituada de falar. E nesse mundo o Galileu começa a produzir conhecimento. Mas esse conhecimento que o Galileu produz é uma coisa dentro da física. Ele começa a trabalhar muito com a queda dos corpos, ele começa a tentar entender o que é a queda dos corpos, ele está tentando entender também sobre a resistência dos materiais, e aí o que ele vai fazendo? Ele vai dando aulas particulares para gente muito rica, ele vai fazendo aulas brilhantes e trabalhando nos seus experimentos. Isso tudo vivendo numa sociedade muito aberta. Ele vai morar, né, com a Marina Gamba, que lhe dá 3 filhos. Uma delas ficou famosa, Virgínia, que o Galileu, que chamam de pai da ciência, não sei se ele foi um bom pai para Virgínia, porque botou a Virgínia num convento. Naquele tempo, botar num convento era uma certa proteção, né? Por que proteção? O Galileu não era casado oficialmente com a Marina. E então esses filhos eram considerados ilegítimos. Como o Galileu não tinha posses, ela provavelmente não conseguiria fazer um bom casamento, já que não tinha, para compensar o fato de não ser filha legítima, ela não tinha um dote muito grande. Então ela provavelmente não conseguiria se casar bem. Então colocamos no convento. Provavelmente ele acreditou que ela tinha ficado muito grata a ele por isso. E a vida dele foi uma vida muito boa. Foram 8 anos muito bons nesta universidade. Quando chega 1609, uma notícia nova. Apareceu um instrumento visual, que a gente hoje chama de luneta, né? Ou telescópio, não creio que podia ser chamado de telescópio, feito na Holanda, e o Galileu ficou sabendo disso. Quando ele ficou sabendo da descrição desse instrumento, ele, ao que parece, não teve aí nenhuma outra
intenção que não fosse copiar esse instrumento, fazer um para ele também. Sem qualquer fundamentação física, de ótica, de refração, ele acabou fazendo por tentativa e erro instrumentos como esse. E como ele era um cara muito obstinado, ele fez com, vamos dizer assim, com capacidade muito maior do que aquele que ele havia ouvido. Bom, resumo da ópera: o Galileu conseguiu aumentar 30 vezes em relação àquilo que o instrumento de brinquedinho fazia. E o Galileu também tinha pretensões de vender esses equipamentos. Aliás, vendeu muitos deles. Aliás, chegou, né, para determinadas instituições do seu tempo e falou que eu inventei esses equipamentos, né? Galileu realmente queria... Bom, pessoal, Galileu lutava como podia também, como muitas outras pessoas por aí. Só que o Galileu acabou fazendo uma coisa que poucos haviam feito. E aí vocês devem ter ouvido falar que ele foi o primeiro a fazer isso. Não foi. Galileu colocou esse instrumento voltado para o céu. Não foi o primeiro sujeito que fez isso. Provavelmente um inglês chamado Harriot tenha feito isso antes que ele. Inclusive, esse mesmo inglês olhou para a Lua, fez anotações da mesma forma que o Galileu, e o primeiro relato oficial desse sujeito foi em julho e o Galileu apareceu com o relato em novembro. Então, provavelmente o Galileu não foi o primeiro a colocar o telescópio voltado para o céu. Só que o Galileu tinha aí mais uma quebra, né, nesse pai da filosofia, da ciência, etc. Na verdade, ele fez aquilo que muitos estavam fazendo no seu tempo. Muitos estavam curiosos para saber se esse tal de Copérnico tem ou não tem razão. Tinha muita gente, todo mundo morrendo de medo da Inquisição, porém tentando ver se aquilo tinha alguma plausibilidade, né? Então o que o Galileu faz? O Galileu faz isso. O Galileu faz um trabalho muito bonito. Ele, vamos dizer assim, olha para a Lua, olha para os planetas, olha para o Sol, e ele acaba descobrindo coisas muito interessantes. O que ele descobre de mais interessante, que choca um pouco as pessoas, é que a Lua, essa Lua bonita, prateada, etc., que a gente vê no dia a dia, ela tem a sua superfície muito parecida com a Terra. Com montanhas, com vales, com penhascos, etc. Não fotografa, copia tudo, bota isso no livro e publica. E é um estrondoso sucesso. Galileu, de repente, fica famoso. Galileu, de repente, fica famoso, o seu trabalho é aceito e ele acaba... O seu trabalho foi aceito. Ninguém saiu querendo pegar o Galileu para colocar na fogueira por causa disso. O pessoal gostou muito. Os próprios jesuítas que mexiam com isso também, jesuítas que foram os grandes combatentes do Galileu, porque os jesuítas eram o exército da Contra-Reforma, justamente aquele exército que queria fazer com que aquilo que era novidade não estragasse o mundo aristotélico, o mundo, vamos dizer assim, canonizado da época. Pois bem, Galileu teve uma excelente recepção. Galileu descobriu também 4 luas em Júpiter e deu nome a essas luas de Médici, em homenagem a uma família muito poderosa do Grão-Duque de Médici, que depois, inclusive, levou o livro para eles, né, fez uma média, largou a cátedra de Pádua e foi viver em Florença. Para quê? Para pesquisar, para levar a cabo o seu projeto de desvendar o universo e de ficar famoso também. E aí o que acontece com Galileu? Galileu começa a expor as suas ideias. Expõe as suas ideias dentro de um mundo que estava preocupadíssimo com as heresias que poderiam contaminar o catolicismo e destruir as bases. É engraçado, a palavra heresia, ela tem uma vertente grega e quer dizer escolha, opção. Você, na ortodoxia, não tem escolha. O mundo é daquele jeito e você tem que obedecer. E a igreja
católica, que já tinha tido um golpe violentíssimo com a Reforma, estava sim, de maneira ortodoxa, punindo a heresia. Galileu estava desfilando pompa e circunstância para todo lado, estava encantado e foi fazendo o seu trabalho. Foi falando, descobriu manchas no sol, teve uma polêmica enorme com um outro jesuíta chamado Scheiner, e continuou, e continuou, e continuou. De repente, esse mundo de desafetos que ele foi colecionando aqui e ali, fez com que ele fosse identificado, acredito que com toda razão, com a propagação das ideias copernicanas que eram nocivas à igreja. Isso causou aí um certo mal-estar na época. O famoso cardeal Bellarmino, que já tinha mandado Bruno para a fogueira, se interessou pelo caso, aí a coisa começa a ficar ruim. E o Galileu foi chamado para conversar em Roma. Em 1616, o copernicanismo foi proibido. O copernicanismo foi proibido, o livro de Copérnico entrou no index daqueles que não devem mais circular. Falaram de fazer umas pequenas alterações no livro, né, dentro da igreja, que seria acabar com tudo aquilo que era inovador. E aí o livro do Copérnico e a própria ideia copernicana acabou sendo proibida. Galileu, nesse tempo, tomaram um golpe, ficou meio ressabiado, porém uma coisa boa tinha acontecido. Um grande amigo do Galileu chamado Maffeo Barberini, de repente foi nomeado Papa, Urbano VIII. Galileu ficou feliz, amigo de infância, e foi conversar em Roma com Urbano VIII. Falou: Galileu, é o seguinte, Galileu, pega leve, Galileu, pega leve, porque você sabe como é que são as coisas. O seu amigo lá virou churrasco, outros tiveram aí problemas com isso. Pega leve, Galileu. Fala do copernicanismo, mas fala disso como sendo uma hipótese matemática. Hipóteses podem. O que não pode é dizer que... Por que, Galileu? Você está mexendo com duas coisas muito graves. Uma delas, a imperfeição do universo supralunar. Porque no pensamento aristotélico, depois da Lua, todas as esferas eram perfeitas e o movimento esférico era considerado natural. E você vem dizer para nós aqui que a Lua tem montanha e que o Sol tem mancha. Você está louco, rapaz, você está mexendo com coisa séria. Ainda bem, se você falar que isso é uma hipótese que facilita os cálculos matemáticos, tudo bem, vai vender seus livros aí, mas não mexe com coisa séria. E outra coisa, essa história de dizer que a Terra se move, leia a Bíblia. Josué pediu um dia a mais para poder lutar lá em Jericó, e Deus fez o quê? Fez o sol parar de girar. Se Deus falou para o sol parar, é porque o sol estava girando. Eu também sei um pouco de filosofia, Galileu. O Galileu ficou assim, mas o Galileu não saiu de lá de uma estátua. Mas prometeu, inclusive porque o Urbano VIII não foi o único que falou com ele, Bellarmino também deu um toque, falou: Galileu, quase que um silêncio obsequioso. Não mexe com quem está quieto, Galileu. E o Galileu saiu de lá achando que deveria ficar calado. Nesse tempo, a polêmica sobre as questões aristotélicas e copernicanas estava ainda em andamento. Com o Copérnico proibido, o que aconteceu? Outras questões vieram à tona. O Galileu teve uma polêmica com um padre jesuíta, aliás, foi justamente a minha tese, que primeiro começaram a discutir sobre uns cometas. Galileu cometeu um erro terrível, falou que aquilo lá era vapor, mas de qualquer maneira, o Galileu escreve um livro, esse que eu falei, o Saggiatore, em que ele destrói todas as argumentações do padre Orazio Gratti, dizendo que o mundo não é para ser objeto de dogmas, de autoridades, mas de investigação. De que tipo? De dois tipos: experimentação controlada e, principalmente, matematização.
É nesse livro justamente que o Galileu fala aquela frase maravilhosa que o mundo está escrito em língua matemática, né? Se você não souber os caracteres dessa língua, você vagará por um obscuro labirinto. Então, Galileu destrói esse nosso amigo Horácio Grazi. Pô, Horácio Grazi, o que acontece nesse ínterim? O Galileu começa a achar que a situação está legal para ele. E ele começa a escrever um livro em que ele vai tentar argumentar que o sistema copernicano é superior ao sistema ptolomaico. E ele escreve esse livrinho aqui. Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e do mundo copernicano. E escreve de uma maneira muito interessante, muito gostosa de ler. Ele coloca um senhor, um anfitrião culto, que recebe dois sujeitos em sua casa. Um sujeito extremamente avançado nas ciências matematizáveis, né? Nesse pensamento. E recebe um outro bem tacanho, bem tosco, que defende as ideias antigas. O anfitrião é o Sagredo, o Salviati é o Galileu, e o Simplício é o aristotélico, é o jesuíta, é o cara que pensa no mundo como de antigamente. A turminha que não topava o Galileu vai lá e fala para o Papa: leia isto. Este texto seu aqui, esse texto do Galileu, melhor dizendo, ele coloca o Galileu como um suprassumo, um sujeito querendo conhecer, e você como sendo Simplício, o idiota. E aí o Papa se sentiu traído. O Papa se sentiu traído e aí o Galileu foi atraído pela Santa Inquisição, que o obrigou a abjurar, ou seja, negar aquilo que ele tinha dito, que a Terra gira, né, que a Terra se mexe, ou então ele ia para o mesmo caminho que o Bruno. Galileu obviamente ficou com medo. Galileu tinha aí uma grande vontade de fazer com que as ideias todas dele frutificassem, desse sentido, mas ele também não queria morrer. Então Galileu negou tudo, disse que não. Só que o pessoal da Inquisição, o Belarmino, era macaco velho. O Belarmino falou: tá bom, está abjurado, não está mais, não vai mais morrer queimado, mas vai viver em prisão domiciliar. E o Galileu viveu até o final da sua vida numa prisão domiciliar, numa vila chamada Arcetri, perto de Florença. Lá acabou, o mundo acabou para ele. Nessa época, inclusive, morreu a filha dele, né? A Virgínia, que foi batizada no mundo religioso como Maria Celeste, e há quem diga que Celeste é uma homenagem ao pai, né? Ela que teve muitas correspondências. Tem até um livro muito interessante chamado A Filha de Galileu, onde as cartas dela para o Galileu estão todas mostradas e comentadas. Galileu mandou muitas cartas a ela, mas nenhuma delas sobreviveu. Provavelmente, quando a situação ficou preta, a Maria Celeste deu fim às cartas. De qualquer maneira, o mundo para o Galileu acabou, porém ele fez uma outra coisa. Ele voltou a trabalhar com física. E ele escreveu um outro livro, que eu não tenho aqui hoje, mas que foi talvez a maior contribuição do Galileu para a ciência física, que foi discurso sobre as duas novas ciências. Uma delas a resistência dos materiais e outra sobre a queda dos corpos. Galileu trabalhou muito tempo nesse livro, bem idoso. Ele foi julgado pela Inquisição com 70 anos, né? E ele morreu com quase 80. O Galileu produziu um livro muito interessante, onde os conceitos de física, de queda dos corpos, aquilo que dá origem ao que a gente chama de inércia, etc., que o Newton pegou depois e levou para frente, está muito bem articulado. Galileu morreu, pobre, infeliz, né? Como não poderia ter sido diferente numa trajetória dessas, e nós estamos falando dele até hoje. Galileu é muito identificado com a transformação que o mundo teve do século XVII para cá, que nós chamamos de início da modernidade, ou da ciência moderna, ou da filosofia moderna. Por que esse sujeito é tão importante?
Porque eu estou aqui falando sobre ele. Eu não estou aqui falando porque Galileu provou que a Terra se move, porque não provou. Esse livro aqui, pessoal, foi uma tentativa de provar, e aí Galileu foi sim o grande criador daquilo que a gente chama de relatividade, ou seja, o que ele tentou fazer nesse livro, por exemplo, foi mostrar que tudo vai depender do referencial. Eu não estou sentindo a Terra se mover porque eu estou viajando nela. Se eu estou viajando num trem a 180 por hora, num piso perfeito, eu vou pensar que eu estou parado, né? Todo mundo aqui já deve ter visto um avião, onde você olha, aquele tempo que eles serviam coisas no avião, quando você olha para a bebida, ela está bem paradinha. Então o Galileu teria feito uma experiência num cavalo e jogava a bola para cima, com o cavalo em movimento caía na mão dele, para mostrar que isso é possível. Então a tentativa do Galileu foi argumentar com os peripatéticos, né, que é o nome que a gente dá para os aristotélicos, que o mundo poderia, apesar de não ter nenhuma demonstração de movimento, poderia sim estar se movendo, só isso. Porém o Galileu inaugura uma coisa muito nova no nosso tempo, que é justamente o que me trouxe aqui. Porque eu sou educador, eu sou professor, eu não gosto muito dessa palavra educador, mas eu sou professor. E professor tem aí uma dificuldade muito grande, porque os alunos não gostam muito de estudar. Os alunos não gostam, salvo exceções, os alunos não gostam muito de estudar. Usam sim o seu cérebro, sua capacidade de maneira maravilhosa para não fazer nada. Mas de qualquer maneira, por que isso? Eles são culpados? Não, é justamente isso que eu queria falar com vocês. O Galileu inaugura, neste momento da história da humanidade, uma visão nova em relação ao mundo. Naquele tempo, pessoal, o mundo ele era conhecido, o mundo era investigado e apreendido a partir de princípio da autoridade e dogmatismos e filosofia antiga. O que é princípio da autoridade? O princípio da autoridade é: fulano disse que isso é verdade e acabou. Dizem que os interlocutores do Galileu não queriam olhar para a luneta. Por quê? Dizem que não queriam olhar as experiências em que as bolinhas mais pesadas e mais leves iam ser jogadas para mostrar que as duas chegam ao mesmo tempo. Por quê? Porque Aristóteles disse que isso é impossível. Eu não vou olhar para um instrumento que vai distorcer a minha visão. Então, pessoal, naquele tempo Galileu lutou obstinadamente, e esse sim foi um grande valor que ele teve, para criar uma coisa que se chama subjetividade. Eu vou olhar para como eu estou analisando para poder fazer com que esta análise seja verdadeira e eu possa provar para você que é verdadeira. Eu vou deixar de lado, teriam dito para o Galileu, mas pô, Deus falou que a Terra que o Sol tinha parado. Ele falou, se Deus quisesse que os homens soubessem astronomia, ele teria posto astronomia nas Sagradas Escrituras, né? Quer dizer, eu não preciso aprender. O Galileu não era um ateu, o Galileu era um cara, um ótimo religioso, um ótimo católico. O que ele queria é que a igreja parasse de se desgastar com opiniões erradas por se imiscuir com um campo que não era seu. Ele estava achando que poderia ajudar, ele estava achando que poderia modernizar esse pensamento. Só que ele estava destruindo alguma coisa muito forte dentro da igreja. Então o que Galileu fez? Galileu, com essa briga, com essa polêmica, com essa luta, ele desenvolveu uma coisa muito interessante que o mundo moderno levou a cabo, que é justamente você tentar conhecer alguma coisa pela interpretação que você consegue ter e pela sua argumentação a respeito daquilo. Ou seja, o que eu vou conhecer é aquilo que me convencer e aquilo que eu conseguir passar para o outro e tentar mostrar para o outro que eu também tenho razão. Galileu trouxe para nós, entre outras coisas, uma coisa que é muito interessante, que é você poder ser criador da sua própria interpretação de mundo, de ciência, coisa que naquela época era completamente impossível.
lutou contra isso, não conseguiu, se deu mal, mas este tipo de movimento fez com que as coisas mudassem. Naquele mesmo século, Kepler, Newton, Spinoza mexeram muito com isso. Descartes criou um método para isso. Quer dizer, essa turminha que trouxe para o mundo, para as pessoas, a possibilidade de você ser agente do seu aprendizado, do seu conhecimento, tem muito do dedinho do Galileu. O Galileu viveu isso. Quando eu coloquei opção pelo conhecimento como tema da aula de hoje, eu estava justamente dizendo isso. O Galileu, ele não viu outra coisa na cabeça dele, senão mostrar que ele tinha razões. Se ele tinha ou não tinha, se os argumentos dele foram bons ou não, naquela época não importa, mas o que ele fez da vida dele foi tentar mostrar que, argumentando matematicamente, experimentalmente, consistentemente, eu posso interpretar e descobrir o mundo do jeito que ele é mesmo, e não do jeito que me falaram, né? Ele falava assim, se um cara foi apunhalado, eu não preciso... Sabe, que alguém me diga que ele foi apunhalado. Eu vou lá e olho que ele foi apunhalado. Não precisa um sujeito falar, olha, ele foi apunhalado. Quer dizer, o mundo pode ser descoberto por você mesmo. E por que eu tive ideia de falar sobre isto aqui, nós que somos educadores? Porque talvez, pessoal, nós tenhamos hoje, depois da consolidação do que a gente chamou de modernidade, já tem gente dizendo que a gente está na pós-modernidade, outros dizem que a gente está na hipermodernidade, outros dizem que a nossa modernidade é líquida, outros dizem que nós nunca conseguimos ainda ser modernos, tem de tudo por aí, pessoal. Mas uma coisa é certa, aquilo que brotou como investigação, como tentativa de criação de subjetividade para que você interpretasse o mundo a partir da sua ação, a partir de você como sujeito, está meio em falta hoje em dia. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade, principalmente dentro da educação, onde corremos para cá, corremos para lá, fazemos bonitinho aqui, fazemos um projetinho legal aqui e ainda continuamos com a nossa visão do que é certo. Recebemos alunos o tempo todo que de 3 em 3 anos são completamente diferentes e continuamos da mesma forma, com a melhor das intenções, com esse velho princípio da autoridade. Isto é o certo. Isto é o certo. Quer dizer, nós canonizamos pedagogias que estão por aí falindo. Brincaram comigo outro dia uma coisa que é verdade. O educando, o jovem que vai para a escola, ele é aquele sujeito que pede a pizza, aí você vai lá, o entregador de pizza vai lá, ele fala quanto é a pizza e tal, paga, aí a hora que o entregador vai dar a pizza para ele, fala, não quero não, pode ficar para você. Mas você comprou a pizza, você pagou por ela, mas eu não quero, eu não gosto de pizza. Aí por que você comprou a pizza? Isso não importa, mas eu não quero pizza. Então, talvez o nosso educando não esteja gostando muito de entender o mundo de uma forma em que ele não é sujeito. Mas ele é sujeito, a gente dá aulas interessantes, a gente faz projetos, tudo bem, pessoal. Será que dentro da nossa linguagem, será que dentro da nossa forma de tratar conceitos, não estamos, dentro da nossa linguagem, cultivando essa... O que é o aluno indisciplinado? Eu não estou falando daquele aluno que trama explodir a escola, que quer... Mas talvez ele precise de um tratamento psicológico. Eu estou falando daquele aluno que não consegue parar de conversar. Daquele aluno que tem tudo mais interessante do que a nossa aula. A ciência, que era algo extremamente rebelde, algo que era inovador, que transformava, de repente virou dogma. Uma vez eu cheguei, de propósito, cheguei numa aula de pós-graduação, só mulheres, né? Eu cheguei e falei para elas, pessoal, tomate causa impotência sexual masculina. Elas deram muita risada, está tirando sarro da gente. Aí eu peguei um livro falso, que eu tinha levado lá, e falei, essa é uma revista científica americana. Elas nem olharam se aquilo era revista científica ou era Cláudia, Nova, sei lá o quê. Elas simplesmente acreditaram no que eu falei.
E a hora que começou uma a olhar para a outra com uma cara meio... Uma lá já pensou, eu não vou mais comprar tomate em casa, né? Quer dizer, por que isso? Porque hoje aquilo que era rebelde é canonizado. E ai de quem não ver as coisas cientificamente. A gente chegou a ponto de, eu já vi isso outro dia, dizer que existe prova científica da existência de Deus. Não existe nada mais absurdo que isso. Isso é epistemologicamente absurdo. Por quê? Porque a ciência foi criada pelo ser humano imperfeito. Como é que Deus, o ser perfeito, terá sua demonstração através de um domínio imperfeito? Isso é absurdo, né? Porém, é canonizado isso, pessoal. E as coisas canonizadas, as coisas automáticas, as coisas absolutamente dogmatizadas, elas fluem sem que a gente faça questionamentos, né? Então, a minha dúvida, eu sou professor há 32 anos, 33, e até hoje, pessoal, me dói essa história de querer ensinar e as pessoas não quererem aprender. E eu vejo este sujeito aqui, que foi mais um, ficou famoso, tem até Sonda Galileu, Revista Galileu, sei lá o quê. Todo mundo fala sobre ele, tem gente que nunca leu uma linha do que ele escreveu, mas falam dele o tempo todo. Porém, esse sujeito dá uma demonstração muito interessante para nós, pessoal. Existe sim uma possibilidade de a gente aprender de fato. É quando a gente, por alguma razão ou outra, a gente se torna sujeito da nossa ação. A gente é capaz de arriscar a pele, a gente é capaz de fazer um monte de coisa quando a gente tem certeza que a gente está certo e precisa falar sobre isso. Tem até um estudinho que eu fiz aí, que além, porque a pessoa fala muito do encantamento, né? O encantamento que os estudantes têm que ter, né? Eu vou um pouquinho mais longe que isso, pessoal. Encantar um show aí da Ivete Sangalo encanta também. Agora, você quer correr atrás de alguma coisa quando aquilo te deixa incomodado, pessoal. Pergunta para um cara que está com cirrose aí. O médico falou segunda-feira que ele está com cirrose. Hoje esse cara já leu 13 estudos sobre cirrose, sabe tudo, fala em termos científicos com você. Por quê? Porque é alguma coisa que ele quer aprender, ele precisa daquilo. O que é que está faltando para que a gente crie esse chão movediço nos nossos alunos, para que eles queiram também isso, pessoal? O que está faltando? O que está rolando nessa brincadeira do dia a dia, de eu ficar lá na frente falando um monte de coisa, os caras ficar lá atrás falando outras coisas, depois se reúnem para estudar para a prova, escrevem aquilo que eu mandei e todo mundo fica feliz. E a ciência se desenvolve maravilhosamente bem. Será, pessoal? Será? Será que um pensamento diferenciado no mundo, por exemplo, não questionaria seriamente bombardeios, invasões, guerras, corrupções? Será? Será que deixar a coisa do jeito que está para ver como é que fica não está deixando as coisas realmente cada vez piores? Será que a hora que a gente acordar não vai ser tarde demais? Então, a minha provocação de hoje é justamente essa. Galileu é importante por quê? Porque fez da sua vida do jeito que ele conseguiu, arrogantemente, interesseiramente, sabe, de uma forma humana, como ele era, mas ele fez da sua vida uma opção por um caminho. Ele percebeu alguma coisa diferente nesse mundo e ele achou que ele poderia mostrar para as pessoas que era verdade. Se ele conseguiu ou não, se ele teve argumento na época, não é importante. O importante é que ele fez da sua vida essa opção. A gente consegue fazer alguém ter uma opção durante uma semana, pessoal? A não ser para passar de ano? O que está rolando? Será que esse mundo não é bonito o suficiente para que a gente consiga fazer com que as pessoas se dediquem a entendê-lo? A decodificá-lo? Não sei, pessoal. O dia que alguém me falou, quando eu era pequeno, que 2 vezes 3 era 3 vezes 2, eu achei aquilo uma loucura. Eu queria saber por quê. E tem coisa muito mais interessante que isso. Por que que não atrai? Por que que não atrai? Tem
alguma coisa errada. E algo me diz que tudo está dogmatizado, tudo está canonizado, desde a marca de tênis, desde o agasalho, desde sei lá o que, até a visão do teatrinho do dia a dia. Vamos aprender, vamos ensinar e o negócio vai rolando. E eu não sei onde vai dar isso. Eu não sei onde vai dar isso, porque direitos humanos e não sei mais o que, e continuam jogando bomba, pessoal. E continuam fazendo um monte de coisa no mundo. E a gente está fazendo o quê? Nada. A gente está mantendo a nossa posição de educadores, reproduzindo alguma coisa. Era isso que estava pendente para eu falar. Eu nunca dei essa aula é a primeira vez que eu dou. Já falei de Galileu muitas vezes, mas essa aula é homenagem ao professor que um dia me falou: mexe com Galileu, sim, porque o Galileu tem muito mais a falar para os educadores do que as teorias da filosofia, da psicologia, da educação, que são muito valiosas, mas elas precisam de um chacoalhão também. Quem sabe elas não estão ainda rezando nas cartilhas modernas, pós-modernas, como se rezava nas aristotélicas na época do Galileu, né? Então é isso, pessoal. Essa é a minha dúvida. A gente poderá pensar sobre isso e convido-os a refletirem comigo sobre isso. Muito obrigado por terem ouvido e espero depois poder conversar um pouquinho com vocês para aprofundar essas nossas reflexões. Muito obrigado e vamos ao lanche, por favor.